Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Unreal Engine 5. Sou Márcio Vieira, sou arquiteto, designer de interiores e especialista em Unreal Engine. Nessa semana eu vou te mostrar em 3 aulas gratuitas como você pode encantar o seu cliente e levar o seu faturamento com a renderização fotorrealista em tempo real utilizando a Unreal Engine. Você não precisa sofrer esperando horas e horas pelo render. Conquistar de uma vez por todas o render realista em tempo real. Interagir com sua cena, mudar cores e decorações, abrir portas e etc. Eu vou te mostrar que você não precisa ser expert ou programador para usar o Unreal Engine. Eu mesmo não sou programador. Você pode usar qualquer software de modelagem 3D, seja 3D Max, Revit, Maya, SketchUp, Blender, etc. Além de tudo isso, a engine é gratuita. Está disponível aí para qualquer pessoa baixar sem marca d'água, sem pegadinha, nem nada disso. Vou te mostrar que é possível fazer o render fotorrealista no mesmo tempo que você faz um render ruim. Às vezes até mais rápido que um render ruim. Aí você deve estar se perguntando, mas como isso é possível? Vou te mostrar durante essa série de aulas o passo a passo, o GPS, o mapa de como você alcançar o nível máximo e fazer imagens e vídeos como esses que eu vou mostrar agora. Além disso, você tem isso em tempo real, só o tempo de salvar. Dá uma olhada nesse vídeo. Bom pessoal, então vamos ver em quanto tempo a gente consegue renderizar aqui na Engine, no caso na 5, uma imagem de 12.000 por 12.000, 12.000 pixels por 12.000 pixels. Então vamos lá ver o quão rápido ela faz. Então aqui eu tenho um setup, então a gente vai renderizar nessa câmera. Então vamos olhar aqui uma prévia. Então isso aqui seria minha janela para visualizar o render. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir em editar, aliás, em janelas, Cinematics, Movie, Render Quick. E aqui eu já tenho meu setup. Então vamos dar uma olhada no output, que seria a minha saída. Então, 12.000 por 12.000. Então isso aqui é maior do que 8K, pessoal. Isso é só para bem maior do que 8K. Então aqui eu escolhi minha pasta, onde ele vai salvar. Então minha pasta está aqui aberta, não tem nada dentro. Então vamos tacar o pau no render. Então eu fecho aqui e renderizo. Então vamos contar o tempo aqui. Quanto tempo ele demora para renderizar. Considerando que eu estou capturando esse vídeo e eu tenho uma queda na minha performance aqui de captura. Mas acho que em vez de talvez 1 minuto, 50 segundos, não sei muito bem, mas é muito rápido. É muito rápido ele renderizar 12K. Então ele praticamente terminou. Agora, o que ele está fazendo agora? Ele está costurando a minha imagem. Que a Engine renderiza vários pedaços individuais, depois ele costura as imagens. Então vamos ver aqui. Então terminou de renderizar os meus 12K. Então vamos dar uma olhada lá na pasta. Então ó, apareceu. Então o mouse ali ó, 12.000 por 12.000, uma baita da imagem. Então vamos abrir e aqui eu vou dar o zoom real. Boom. Olha o nível de detalhe, o nível de zoom que eu tenho. Certo? Então é esse o tempo que eu demoro para renderizar na Engine. Certo? Como eu falei, nem sei muito bem. Em média de 1 minuto para renderizar esse tamanho de imagem. Eu posso aumentar, posso fazer maior o render. Aqui foi até modesto. Então aqui fica a dica, pessoal. Então vocês terem a noção da velocidade que eu tenho de captura de imagem. Então quanto mais rápido você tem essa velocidade de captura, mais rápido você pode entregar para o cliente e mais rápido você pode captar o outro cliente. Então isso aqui não tem comparativo, certo pessoal? É uma coisa muito rápida. Esse aqui foi um exemplo para vocês estarem vendo. Todas essas dúvidas não irão mais existir, mas enquanto isso, dá uma olhada nos resultados dos meus alunos. Não é só uma ilustração, né? É de fato alguma coisa assim, que você consegue sentir aquilo como se fosse palpável, né? Dá outra impressão, né, nas pessoas. 2 segundos tá pronta a imagem, e vídeo também é muito rápido, é uma diferença muito grande. A imagem, vamos dizer, realista, né? Quando o arquiteto vê e ele olha aquela imagem, ele já arregala o olho e fala, nossa, ficou muito bom, tal. Mas quando ele apresenta para o cliente, por exemplo, fiz um interativo, mostrei para o cliente tá andando na sala dele, o cara tá assim, ó, boca aberta. Então ali você vê a satisfação. A gente tem que realmente estar encantando o cliente para poder vender mais, né? Você fazendo tudo ali em tempo real, você vai disponibilizar tanto a animação quanto as imagens
com muito menos tempo. Aí eu posso, me abre oportunidade para fazer outros trabalhos, né? Por isso que o faturamento aumenta. Apresentar essa interatividade. Quando a gente começa a mostrar realmente o que vai ficar, tudo muda, entendeu? O cliente, que é o nosso alvo, né? Ele começa a ter uma identificação melhor do que vai ser feito, do que vai ser apresentado. Então a gente tem que apresentar algo fiel ao que a gente está propondo, né? Essa parte da interatividade e tal é muito bom para a gente por conta disso, entendeu? Da gente trazer mais para a realidade o que está sendo proposto. E eu comecei com muitos de vocês que estão aqui assistindo essa aula, certo? Do zero, sem saber de nada em renderização. Na verdade, como todo mundo começa de um ponto específico. E muito menos na engine. Ter conhecido a renderização, a modelagem 3D foi uma salvação para mim, diria assim. Porque ali eu vi algo que eu gostava de fazer. Quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, eu não sabia direito o que eu estava fazendo da vida. E comecei a pensar, será mesmo que eu vou passar o resto da minha vida trabalhando com arquitetura? Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, certo? Bem introvertida. E eu estava perdido sobre o que eu estava fazendo ali, pois a arquitetura depende muito de ser sociável, diria assim. E existia essa angústia comigo. Até que um dia eu vi uma luz no fim do túnel, onde eu podia unir o que eu gostava de fazer com a minha profissão, que seria a renderização. E aí eu me deparei com os renderizadores offline. E foi meio que uma decepção, porque eu não tenho a paciência de esperar o render. Certo? Eu nunca me conformei em esperar 4 horas por uma imagem pronta. Descobri a Unreal Engine. Na época ela não era utilizada para arquitetura, certo? Era mais para jogos. E eu vi ali uma solução que unia o que eu gostava com a profissão. Poderia ter o meu render em tempo real. Então aí eu vi aquela oportunidade de fazer o que eu sonhava. E eu me deparei, certo? No início, quando eu conheci a Engine, eu me deparei com uma interface bem esquisita. Eu comecei na Engine 3, no Engine 3, e a interface não era amigável, era terrível, era mais para programador puro, diria assim. Então ali eu olhei e me afastei, certo? Não é para mim. E eis que saiu a 4, e a 4 a interface veio bem mais limpa, bem mais intuitiva para quem não é programador. Então eu disse, agora sim, agora eu vou cair de cara. E saí metendo cabeça, certo? Eu aprendi tentativa e erro, diria assim. Então eu bati a cabeça na parede, batia nela, ficava batendo até derrubar essa parede. Não é um método muito recomendado. Só que nesse método você aprende o caminho das pedras no erro, na marra, diria assim. E foi como eu aprendi. Certo? Então eu aprendi a usar as portas, certo? Desviar das pedras. E eu percebi que mais pessoas precisavam aprender a engine, pessoas comuns, assim como eu e você. Sem a necessidade de ser um expert ou programador, eu já acreditava que seria o futuro, pois imagina você ter o seu render em tempo real e poder interagir com sua cena. Era incrível. Então eu resolvi compartilhar esse conhecimento com vocês. Você não precisa quebrar a cabeça como eu quebrei para descobrir quais as configurações que funcionam, quais não. Você só precisa saber as configurações corretas. E o meu objetivo essa semana é te apresentar o poder da Engine, essa ferramenta que você tem gratuita e agora com a nova versão que ficou ainda melhor. Eu quero te mostrar o quanto trabalhar em tempo real vai facilitar a sua vida. Quero dividir um pouco do meu conhecimento com você. Muita gente se desmotiva por acreditar que a Unreal Engine é complexa e de fato ela é. Então você precisa ser um mestre em ignorar aquilo que você não precisa e focar nas ferramentas necessárias. Nessa jornada você vai receber o atalho, as configurações que são mais importantes para você. Mas atenção, eu não estou falando aqui que não será necessário estudo ou dedicação. Precisa sim. E praticar o que é ensinado. Não quero aquele apresentar um milagre, nem que você vai sair daqui sabendo tudo da noite para o dia. Isso não existe. Mas um passo a passo, uma técnica que vai facilitar muito a sua vida, sim, isso existe. Até quando as pessoas terão paciência de trabalhar offline? Ouço falar bastante. Ah, Márcio, mas a engine é difícil. Só para quem é programador. Afirmo, não é para programador. Eu mesmo não sei programar nada. Agora, difícil, diria que você começando do zero vai dar de cara com a curva um pouco maior. Se você já trabalha com Verio Corona, nem tanto. Conhecimento não cai do céu. Tem que sair da zona do conforto. Você está acostumado a trabalhar anos com software. Você está no automático.
Você precisa estar disposto a sentir a dor de sair da zona do conforto e aprender algo novo, a não ser que você espere o seu concorrente fazer isso. Então, pessoal, a engine não é difícil assim como todos falam. A interface dela está muito melhor e ela vem melhorando com o tempo. Eu diria que a dor do conhecimento vale pela dor da espera, que você tem que ficar ali esperando, sei lá, 5, 6 horas pelo seu render ficar pronto e torcendo para não ter uma queda de luz e você perder o seu trabalho. Ou colocar na mão no bolso e ter que pagar uma render farm. Acho bem mais difícil, ainda mais do dólar do jeito que tá. Quanto vale a dor do comprometimento em aprender algo novo? Você poder apresentar um trabalho interagindo com a cena, você poder oferecer um vídeo, você poder oferecer o dobro ou até o triplo pelo tempo que você vai economizar não renderizando. Você conquistar o seu cliente, você sai na frente com o realismo e proporcionar uma experiência única. Você já viu as reações das pessoas colocando o óculos VR e passeando por um apartamento? É incrível. As pessoas ficam maravilhadas. E é isso que você precisa oferecer a elas. Então hoje a gente vai falar sobre o mito de que você só precisa saber das características técnicas do programa, no caso da Unreal Engine, para estar atingindo o fotorrealismo, diria assim. E isso é fake news. Você não precisa só saber isso. É importante, mas tem outros conceitos por aí, por trás, que ajudam para você sair de uma imagem, certo? Assim, certo? Para me atingir uma imagem assim. Certo? Então tem todo um monte de conceito além das características técnicas do programa, da engine. Então vamos dar uma olhada nelas. Então, pessoal, outro ponto que pesa muito para deixar o seu render, diria assim, falso, por assim dizer, seria a questão dos blocos com baixa qualidade. Seja referente à textura, seja referente ao modelo em si. É o famoso bloco low poly. Então você tem que tomar cuidado para não estar usando isso. E o que seria o danado do bloco low poly? Então vamos dar uma olhada aqui, certo? Então aqui, ó, eu tenho essas duas cadeiras. Então você já prestou atenção qual seria o low poly das duas? Então seria o da direita, certo? A cadeira da direita está bem quadrada. Então você percebe bem pelas arestas, pelas quinas. Você vai ver quinas muito pontiagudas, que eu costumo dizer que dá até para perder um olho nessas quinas. Não tem nada muito redondinho. Então você sempre olha para a aresta dos modelos. Então se tiver quadrado, descarta esse modelo, certo? Ou tenta jogar no programa 3D e dar uma suavizada nele, se você conseguir. Mas nunca usa esses modelos de papelão que você encontra por aí, certo? E na 5 em si, certo? Você não precisa mais se preocupar com o número de polígonos do seu modelo. Então, o modelo sempre vem com um certo número de polígonos. Por exemplo, uma cama, sei lá, 500 mil triângulos, certo? Então, na 5 veio essa tecnologia chamada Nanite, que ela suporta milhões, bilhões de polígonos na tela. Então, você não precisa se preocupar mais se seu modelo vai ficar pesado na engine. Na verdade, agora é a situação inversa. O modelo que vem da engine vai ficar pesado no seu programa 3D. Então, vamos ver isso em prática, direto na engine, como é que funciona. Bom, pessoal, então aqui já estou dentro da 5 para mostrar o Nanite em ação. Então eu tenho essa estátua aqui que eu baixei do Quixel, certo? E ela tem puramente 4 milhões de triângulos. Então você vê tudo até, ó. Isso aqui é tudo detalhe de polígono. Não é nenhum mapa fazendo isso. Então para tirar a prova a gente pode abrir aqui. E aqui você vai ver, ó, 4 milhões. Então o que acontece? Na engine aqui, nesse modo normal, se eu copio um asset assim, ela dá conta, tranquilo. Mas se eu copiar, o que vai acontecendo? Cada um vai tendo impacto, certo? Na minha performance. Então você pode ver aqui, ó, eu já perdi quase metade dos quadros só com essas 4 estátuas. Então uma hora vai chegar um slideshow, certo? Ó, tá cada vez mais pesado. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar em Nanite. Então a gente vem aqui em cima, de Nanite e Enable. Então minha performance já subiu lá em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar, vamos ver o limite. Então aqui eu estou com 4 vezes 14, 4 milhões vezes 14. Estou com 56 milhões de triângulos, certo? Então vamos copiar, vamos ver qual o limite aqui. Então eu aperto no Alt, puxo para cá. Vamos olhar isso bem em cima. Para cá, para cá. E você está vendo que não está perdendo nada ali. Certo? Então eu posso copiar, posso chegar para cá aqui tudo, colocar Roman, Ctrl A, eu pego tudo, aperto no Alt, copia para lá. Pega aqui, Ctrl A, aperta no Alt,
copia para cá. Então você vai e você tá vendo que não tem limite. Basicamente, não há limite para o que ele pode estar fazendo. Então vamos dar uma olhada aqui. Quantos eu tenho? Então eu tenho 1.500 atores vezes 4 milhões. Então vamos fazer essa conta aqui. Então eu tô com 6 bilhões de triângulos na minha tela, certo? A minha engine aqui, e ela nem sua. Certo? Eu tenho uma queda. Performance, ó lá. Na verdade não tá suando tanto não. Tá quase ali 100. E ó lá. E é tudo alta definição aqui. O mesmo nível de detalhe puramente. Então esse aqui seria o poder do Nanite. Então não precisa mais se preocupar com o número de polígono, certo? E a questão de trabalhar com os renders offline. Então longe de falar que um render offline deixa a desejar. Muito pelo contrário. Os renders offline ultimamente são ótimos. Você tem renders maravilhosos. Corona, V-Ray, Arnold. Então eles são fantásticos. Só que você sempre tem que pensar na situação do tempo que você passa para ter um resultado. Então, por exemplo, se você trabalha com Corona, V-Ray, você vai renderizar uma imagem de 4K em altíssima qualidade. Então, sei lá, 6, 8 horas esperando uma imagem pronta, certo? Nesse caso. Então, você tem que pesar isso. 6, 8 horas de seu computador inutilizado, você poderia estar fazendo outro trabalho naquele tempo, certo? E absorvendo mais clientes. Então, você obrigatoriamente ou tem uma segunda máquina para renderizar e a outra para trabalhar, ou vai depender disso. Certo? Vai ter esse tipo de âncora de segurando para você não ter uma máquina rodando mais rápido. Por exemplo, eu posso absorver um trabalho, eu não posso porque eu ainda tenho que terminar esse, eu tenho que renderizar aquele, coisas assim. E eu não estou nem contando vídeo, certo? Se você for recorrer a vídeo, você não pode renderizar em casa isso. Você vai ter que recorrer a uma render farm. Você vai ter que pagar ali para ela renderizar. E muitas vezes, para renderizar no render farm, seria o mesmo tempo que eu estou renderizando na engine. Então, para renderizar uma imagem de 4K na engine, na verdade, 16K na engine, é menos de 1 minuto uma imagem, certo? Então, você tem que pesar isso, que o tempo real está chegando, a tecnologia avança e você tem que se atualizar, certo? Então, longe de dizer que o render offline é um problema, longe de ser. Mas preste atenção no que há de novo e preste atenção agora ainda mais na 5. Que veio com a iluminação em tempo real poderosíssima, certo? Então outro ponto que pesa muito na questão do render é você não ter referências, ou não ter boas referências. Então você sempre tem que se inspirar para ter o trabalho. Lembrando que referência não é cópia, pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A referência é você estar atualizado no que tem, certo? Na área de arquitetura, para não ficar parado no tempo. E a arquitetura também evolui. Tem períodos, tem evolução, tem acessórios, tem itens, novos mobiliários que existem. Então você tem que estar atualizado nisso para seu render não ficar bem feito, mas com a cara que parou no tempo, mesmo assim. Então aqui a gente vai dar uma olhada em alguns, no caso Instagrams, que eu sigo, que eu recomendo você estar seguindo também. Então vamos lá dar uma olhada. Bom pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês alguns Instagrams, certo? No caso aqui Instagrams, você pode estar seguindo para ter referência e também inspiração para estar trabalhando nessa área, tá? Essa área de render para arquitetura. Então, o primeiro seria o Architecture Hunter. Então, esse também tem um site deles, certo? É bem legal para você pegar referência. Referência do mundo inteiro tá aqui, certo? Então, você sempre vai receber lá no seu feed uma atualização e para você se inspirar nos projetos. Certo? Então, aqui, por exemplo, essa aqui é nacional, ó, do Brasil. Então tá aqui. E também você pode até ter um render e mandar para eles que eles colocarem. Certo? Pode ser a situação. Então aqui tem variado, tem interna, tem externa, interiores, design de, na verdade, arquitetura comercial, certo? Então tá tudo aqui para você estar olhando. Então é uma boa referência para você estar seguindo e receber esse feed diariamente. Próximo seria o Amazing Architecture ali. Então você vai ter a mesma coisa, seria, certo? Que o Architecture Hunter. Então você vai ter referência, tem até aqui uma referência mais futurista, certo? Você tá aqui, ó, uma base em Marte, bem legal. Então aqui já foge um pouco do pé no chão e já viaja ali nesses mundos. Então aqui também, certo? Mais render, você pode mandar também. E quem sabe ter o seu render publicado aqui
no Amazing Architecture. Também tem YouTube, certo? Ele vai ter o site dele e você pode estar acessando para ter mais detalhes. Que aqui você tem a imagem, a imagem pode lhe inspirar, mas você pode também ir atrás do projeto. Por exemplo, o próximo que a gente vai falar, que basicamente é obrigatório se você está nessa área de render para arquitetura. Então seria o ArcDaily, certo? Você está seguindo. Então o ArcDaily de referência, não tem, é a primeira coisa que vem na cabeça de referência para isso. E aqui tem os projetos, certo? E você vai achar no site, certo? Deles, várias fotos do projeto específico, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho 8, 9 fotos. Lá no site deles você vai encontrar uns 30. Geralmente tem uns 29 a 30 por projeto. E também as plantas baixas, planta de corte, planta de fachada, tudo, certo? Eles oferecem para você estar olhando um detalhe do projeto. Então, se você não tem ideia nenhuma de arquitetura, esse aqui ajuda muito. Se você não tem ideia do pé direito, qual o tamanho do pé direito, qual o tamanho médio de uma janela, de uma porta. Então, lá nas plantas você... aqui eu já consigo ver qual é o tamanho médio de uma sala, um quarto. Então, você precisa dessa referência também para fazer o seu 3D. Então, aqui ajuda. Esse site ajuda. E, obviamente, não poderia faltar o ArcDaily nacional. No Brasil aqui, ó, BR. Então, o BR vai ter referência nacional. Então, toda a arquitetura, só que se destaca aqui em arquitetura, vai aparecer aqui. E aqui é mais arquiteto mesmo, para você mandar um projeto e ele aparecer aqui, certo? Nesse caso. Mas as referências são muito boas. Você está prestando atenção também. E aqui a gente está vendo, certo? Esses projetos é mais interior, exterior, ele é mais variado. E no próximo que a gente vai ver, ele é mais focado para interna, interiores. Então seria esse aqui. Seu Designers. Você até recomendo estar seguindo. Ele tem muita referência legal. Você está olhando, certo? Para ter ideias. Você pega ideias pontuais e está se atualizando com o mercado de arquitetura. Que o mercado de arquitetura é meio que nem moda. Você está na moda. Tem tendência que vai, tem tendência que vem. Mesma coisa. Então na arquitetura também, você tem que estar atualizado ali para não fazer uma coisa que, sei lá, saiu de moda lá em 2000. Então pode acontecer. Então sempre fica atento nesse site, segue eles para estar com essas referências, certo? E também, além de sites específicos assim, você pode seguir os fotógrafos. Por exemplo, todas essas imagens de arquitetura vai ter um fotógrafo tirando, quando não é render, obviamente, por trás. E você pode seguir diretamente o fotógrafo. Então nesse caso aqui, eu recomendo essa Genet aqui, ó. Só é Etna 11. Então ela tira umas fotos bem, que eu acho bem, como é que eu posso dizer, calmas, assim, ó. Então ela tira foto, é tudo foto, apesar de não parecer, certo? Ela consegue tirar uma foto que parece uma arte minimalista ali. Então ela encaixa bem, enquadra muito bem para isso. Ó, essa aqui é uma foto, mas lhe chama a atenção, mesmo sendo simples assim. Ó, essa aqui. Então eu recomendo estar seguindo, porque não é só o render também, tem que saber a questão de posicionar a câmera e a questão da composição na cena. Então ali ela faz isso perfeitamente com uma câmera, certo? Então eu recomendo muito seguir essa moça aqui. Nessa área você precisa também de inspiração, certo? E eu sigo 2 pessoas mais, certo? Mas hoje eu vou recomendar 2 que me inspiram. Então o primeiro seria o Andrés aqui. Então o que é que ele faz? Ele faz uns renders que eles são meio, como é que eu posso dizer, satisfatórios. Você olha para eles e se acalma, diria assim. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Esse. Então, olha como esse aqui é bem... Então você olha para isso e fica satisfeito. Então ele basicamente só faz isso. Então eu recomendo seguir, certo? E outro, que é mais uma referência para você não desistir da área dele assim, seria esse moço aqui, Bipley. Então esse cara aqui seria basicamente o rei do NFT. Ele foi o primeiro, basicamente, que vendeu uma obra NFT, certo? É a questão do seu trabalho de arte ser anexado a uma criptomoeda, diria assim, e você conseguir vender a obra. Então esse moço aqui, ele vendeu uma obra por 69 milhões, certo? Ele foi o primeiro. E os trabalhos dele são bem aleatórios, certo? São bem esquisitos, bem esquisitos, fora nesse ponto, certo? Só que o que acontece? Ele trabalha há 13 anos nisso. E todo dia, certo? Religiosamente ele faz alguma coisa. Não importa, certo? Você vê que é até umas coisas até meio
abstrata, totalmente fora de nexo. Mas todo dia ele coloca uma imagem. Fim de semana, feriado, tanto faz. Então por 13 anos ele está fazendo isso e não para. Então eu recomendo seguir ele por conta disso. Então fica aí a dica. E essas seriam as referências que eu tenho para o Insta, certo, pessoal? Uma outra característica que pode denunciar o seu render, certo? Que ele de cara é um render, seria a questão da escala dos objetos na sua cena. Então você sempre tem que tomar cuidado com isso. Então vamos dar uma olhada aqui nessas imagens para você ver se você identifica qual está incorreta. Então vamos aqui dar uma olhada. Então aqui eu tenho essas duas imagens. Então para você, qual que você acha que tem algum problema referente a isso, certo? Então aqui a imagem que vai ter esse problema seria a imagem da direita. Então como é que você presta atenção nesses detalhes? Na sua cena, como é que você pode trabalhar na sua cena para ter a ideia de escala? Você pode trazer uma referência humana para a cena. Se for o caso, você pode trazer até um meta-human e jogar na sua cena para ver, certo? Como é que ele está encaixando nela. Ou você vai pesquisar, por exemplo, essa cadeira, certo? Ela existe. Então ela vai lá no site do fabricante, vê as dimensões dela, certo? E adequa no programa. Vê a altura de um assento. Qual é a altura de um assento de uma cadeira? Em média, sei lá, 40 centímetros. Então, vai procurar isso, certo? Então, nesse caso aqui, a da direita está errada por conta da cadeira. A cadeira está muito grande, ela está passando um pouco da altura da cama, do assento. A cama sempre, geralmente, é mais alta que uma cadeira. Então, aqui ela está basicamente no mesmo nível que ela. Então, você presta atenção nessas coisinhas assim. Porque um problema de escala pode escapar, mas se acumula, vai se acumulando, qualquer um vai notar, certo? Porque tem níveis também que a pessoa nota. Certo? Tem gente que nota de cara, tem gente que demora para notar qualquer problema. Certo? Então, presta atenção nisso. Outro problema que tem de escala é referente à escala de textura. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Por exemplo, aqui nesse piso, a escala também está errada da textura. Está tão grande que você começa a ver até a resolução da textura. Olha, você vê o craqueladozinho, tá vendo? Então, também vai atrás. Esse tipo de piso, um parquete, sei lá. Qual a escala dele? Então, adequa. Pode ser até no olho, certo? Você não precisa ser milimetricamente preciso. Não, vou colocar ali, tem um toque absoluto para colocar esse tipo de dimensão, mas tenta encaixar. Você tem que encaixar porque pesa muito na sua cena, beleza? Bom, então aqui a gente vai falar do erro referente ao enquadramento da câmera. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhada nos erros primeiro, para a gente explicar. Então aqui, esse aqui seria um jeito que eu diria que é incorreto. O da esquerda, precisamente, certo? Ele seria mais incorreto que tem. Então o que acontece? Quando você trabalha para um cliente, obviamente você pode cobrar por imagem. A imagem específica é um valor. Então, sabiamente o cliente vai dizer, não, então tenta tirar uma imagem capturando o máximo de ambiente que puder. E você vai e tira. Então você tira o exemplo da esquerda, que seria o exemplo da câmera de segurança. Então evita esse tipo de captura, certo? Se o cliente encher muito, dizer, não, eu quero, você faz. Mas para o seu portfólio pessoal, nunca faça isso. Nunca, certo? Nunca faça isso. Você tenta convencer o cliente, se não conseguir, você pode estar fazendo. Mas para o seu portfólio pessoal, não faça. Por quê? Além da abertura da câmera, certo? O comprimento da lente está muito aberto. Está numa altura irreal. Você nunca imagina uma pessoa indo lá com a câmera, colocando a mão lá em cima e tirando a foto. Você não vai imaginar isso nunca. Certo? Então você tem que prestar atenção nisso. Quando você vai tirar um render, certo? Interno, sempre imagine da altura de 1,80, a altura de uma pessoa, para baixo. Para cima, muito difícil. Aí você já começa a ficar esquisito. Então começa a denunciar que não é uma imagem, certo? É um render de cara, diria assim. E o da direita não seria necessariamente tão ruim. Então o comprimento da lente está grande assim, certo? Então dá aquela impressão que o ambiente é grande. Você pode diminuir ele, na verdade você pode aumentar a medida e você vai ter essa expansão do ambiente. Depende, certo? Às vezes você pode dar aquela impressão enganosa que o ambiente é grande e na hora, quando a pessoa for ver, certo? Na prática ali, por exemplo, vamos imaginar um render, que você fez o render e o cliente pediu, não, deixa esse ambiente grande. Estica essa lente aí pra gente ver ele bem grande. E lá no projeto pronto, ele comprou o apartamento e viu que a sala é pequenininha, não é daquele tamanho, por conta disso. Você não escalonou o ambiente, você só fez aquele truque de câmera para expandir ele. Então não é necessariamente tão ruim, só que eu não tenho o costume de estar usando. Eu prefiro um comprimento de câmera menor, que a perspectiva fica mais isométrica do que isso. Mas tá aí a deixa para vocês, a dica. E o que eu recomendo você estar fazendo? Dessa forma. Então, evita capturar em ângulos, certo? Não que você nunca vai capturar, por exemplo, a câmera em ângulo. Pode, mas evita. Se você conseguir fazer uma captura paralela,
do ambiente. Por exemplo, em vez de tirar uma imagem de lateral que pegue todo o ambiente, você vai tirando várias que pega alguma parte do ambiente, tira outra paralela que pega outra, para, sei lá, numa composição de 3, 4 renders, você vê a cena de forma mais natural, diria assim. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura correta, certo? Na altura pode ser um pouco mais para baixo, não tem problema. E você tem aquele efeito da distância, do desfoque da câmera. Então isso é importante ter, certo? Você aplicar o desfoque da câmera. Não exagere muito, senão você tem a noção que seu ambiente ele é uma miniatura. Se você exagera nessa distância, na verdade, depth of field, comprimento do campo, diria assim, você dá a impressão que o seu ambiente é uma miniatura. Então deixa na medida real, na medida que as câmeras usam, para não ficar uma coisa esquisita. Então sempre deixa um dedinho dele funcionando. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter tirado sem a parede aparecendo, mas a parede me dá aquela deixa, certo? Aquele tchan. E aqui eu tenho também, ó, o desfoque, certo? Então essa é a dica para você estar usando nessa questão das câmeras. Como enquadrar, como focalizar corretamente. Então agora a gente chegou num ponto bem importante, que seria a questão da luz. Então a luz pode melhorar, como também pode piorar dramaticamente sua cena. E ela por inteiro, não só um ponto específico. Então você tem que prestar muita atenção na hora de estar setando ela. Então agora na 5 está bem simples você setar a luz, porque basicamente a engine faz tudo para você. Só que tem uns pontinhos que você pode estar melhorando. Então vamos dar uma olhada aqui nas imagens para a gente ver a diferença. Então aqui eu tenho a imagem à direita, certo? E à esquerda. Então, da direita segue um conceito. Se você está fazendo aquela cena artística, portfólio, funciona bem, funciona. Até que dá certo. Mas se você está trabalhando para um cliente, seja qual for, seja construtora, seja uma arquitetura, o que eles vão pedir é que eles querem ver o ambiente. Eles não vão querer nada escuro na cena. Certo? Então, para isso, não se acanhe em deixar a luz natural. Certo? Eu não estou falando nem só da luz do sol entrar. A luz natural, a luz da atmosfera, a luz azul que a gente tem, que o sol ele passa pela atmosfera e ele rebate bilhões de vezes e esse azulado entra no ambiente. Aqui você pode ver a característica na esquerda do azulado, certo? A luz indireta entrando. Então deixa ela entrar, certo? Deixa essa luz indireta entrando na cena. E para esses casos vai contar, certo? Principalmente para a construtora. Eles querem uma coisa bem clara, bem vistosa, bem neutra. Então, isso seria um ponto para você estar prestando atenção. Deixa a luz da atmosfera entrar na sua cena. E nesse ponto a gente vai falar sobre estar desatualizado no mercado. Então, existem 2 pontos que você pode estar desatualizado. Primeiro, seria na ferramenta que você usa. No caso da engine, você não se atualizar. Porque a ferramenta no caso da engine em si, ela está sempre evoluindo. Tanto que agora saiu a 5 e veio novidade. Certo? E isso é para qualquer profissão. Você tem que estar sempre se atualizando, senão você fica para trás. Como também se atualizar nas referências, como a gente comentou lá no setor de referências. Seu render tem que parecer com a coisa mais atualizada. Então você tem que prestar atenção nesses 2 conceitos de atualização do mercado. Ver o que o mercado quer. Se o mercado quer que você use o óculos, se o mercado quer que você use realidade aumentada, se o mercado quer que você use um executável. Então você tem que ter na mão uma ferramenta que faça isso. Não ter tá terceirizando esse trabalho para outros. E a engine permite tudo isso. Então aqui o próximo ponto seria atender aos clientes errados. Então você sempre vai dar de cara nessa área com aquele cliente que chega assim e diz, mas faz aquele renderzinho, aquele projetinho. Então sempre quando vem com diminutivo, ele acha que é 2 palitos para você estar fazendo um projeto, quando não é. Então mesmo que a engine ofereça um render 50, 60 vezes mais rápido, certo, do que um render offline, tem que botar na cabeça que tempo que você passou para aprender o programa que você mexe e considerar isso na hora de cobrar, considerar a depreciação da sua máquina, considerar a luz, tudo isso. Então, fica longe desses clientes que não veem esse lado, certo? Então, quais seriam os clientes recomendados, diria assim? Não que você não vá ter esse problema também, pode ter, certo? Mas seria a construtora. A construtora é mais difícil você ter esse tipo de, como é que eu posso dizer? Mimimi. Esse mimimi de dar aquela pechinchada, falar que é projetinho, um renderzinho, é rápido. Então eles é mais uma coisa mais direta. Certo? Então a ideia seria você focar nesse setor do mercado. Construtoras, certo? Não que se você está no início de carreira, você não vá aí sair recusando o projeto. Certo? Não, a pessoa chegou e quer um projeto de render, assim, não, vou recusar. Não, certo? Mas é aquela ideia, você começa construindo, depois você focaliza nessa área. E o recomendado seria construtoras.
Pessoal, é muito importante a próxima aula. Vamos colocar a mão na massa. Hoje tivemos uma introdução, alguns conceitos básicos, os pilares para o render fotorrealista. Na aula 2, vamos corrigir dentro da própria engine todos esses erros que eu mostrei hoje. E também vamos criar uma interação numa cena. E qual vai ser essa interação? Você vai ter que aguardar para ver. A cena de estudo eu vou mandar no seu e-mail para você acompanhar a aula junto comigo. Vamos aprender juntos. Eu não sei se você sabe, mas para quem está participando do evento, terá que cumprir todos os desafios para estar concorrendo no final do evento a um óculos VR Quest 2 de 64 GB, igual esse aqui. Dá uma olhada. Mas para concorrer ao prêmio e também solicitar o certificado final, terá alguns desafios lançados durante as aulas. Tem até um vídeo na comunidade explicando melhor o que você deve estar fazendo para estar participando. O link está aqui embaixo. E o desafio de hoje é deixar o seu comentário na comunidade dizendo o que você achou dessa aula. Qual foi o seu maior insight, sua maior ideia que você teve aqui hoje. É importante para mim saber o que vocês estão achando desse evento. Vou responder cada comentário. Então muita atenção, pessoal, para você concorrer ao óculos VR, onde teremos uma live no final do evento para fazer o sorteio e também poder retirar o seu certificado no final do evento. Você terá que cumprir todas as etapas do desafio. Então, se você gostou dessa aula, corre lá e concorra ao óculos. Se você ainda não está na comunidade do Facebook, tem um botão logo aqui embaixo para entrar lá. Quero também aproveitar para pedir para você se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, nos ajudar a evoluir o canal e conseguir levar nosso conhecimento para mais pessoas. E também curtir o vídeo, porque é uma forma que o YouTube tem de entender que esse conteúdo é relevante para você. Deixe seu comentário lá também, eu vou ficar muito feliz. Então por hoje é isso. Eu agradeço a paciência que está me aturando até esse presente momento e nos encontramos na próxima aula.